Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, quarta semana. Nessa quarta semana, o título geral é Convém que Cristo cresça e que eu diminua. E o título da terça-feira, Nosso combustível é Deus. E o versículo Êxodo, capítulo 3, versículo 2, parte final. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. E obrigado, pois tudo vem de Ti. Não temos capacidade, Senhor, para fazer a Tua obra, para Te servir. Pelo contrário, nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão. Contamos com Tua graça, com Tua palavra, com Teu Espírito, para nos guiar a um serviço adequado a Ti, a um serviço que Te agrade. E nós consagramos o nosso corpo, pois quem faz a Tua obra é a Tua palavra, o Teu Espírito. O Senhor, com toda a Sua misericórdia, tendo toda a Sua capacidade e o Seu poder, ainda quer nos usar como ferramentas para que a Tua glória seja expressa. E nós queremos ser usados, Senhor, queremos Te servir de maneira agradável, mas de maneira nenhuma roubar a Tua glória. Nós somos servos indignos, e que o Senhor, com sua grande misericórdia, tem guiado, tem usado para falar a Tua palavra, para fazer a Sua obra. Isso vem por Tua graça, por Tua palavra, por Teu Espírito. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti, Senhor, não há capacidade em nós. Continua, Senhor, nos usando, continua nos admoestando, trabalhando em nós. Ainda muitas vezes atrapalhamos a Tua obra pelo que somos, por queremos usar o nosso homem natural, as nossas qualidades, aquilo que a gente conhece, sabe na Tua obra. E o Senhor pacientemente vem nos mostrando, vem queimando aquilo que é nosso, para restar apenas aquilo que é Seu, aquilo que o Senhor semeou em nós. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título dessa semana, Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Isso, irmãos, é o que João Batista falou quando dava testemunho a respeito do Senhor Jesus. Mas, infelizmente, o próprio João Batista, ele não conseguiu diminuir a ponto de desaparecer e deixar que apenas Cristo tivesse a primazia, ele liderasse a obra. A gente vê, por exemplo, no capítulo 4 de João, logo nos primeiros versículos, a gente vê como ainda havia, mesmo que não fosse a intenção de João Batista, ainda havia uma certa concorrência entre o que João Batista estava fazendo e o que Jesus estava fazendo. Então, versículos 1 a 3 do capítulo 4 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, tá vendo? São os fariseus semeando discórdia, concorrência. Irmãos, isso não existe no reino de Deus. No reino de Deus nós trabalhamos juntos. Não tem concorrência, não tem, eu faço mais do que você. Isso é no mundo, isso é obra de Satanás, isso é obra de Caim. Se bem, aí versículo 2 e 3, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então veja, irmãos, essa concorrência o Senhor não aceitava, ele seguiu o seu caminho. Ele deixou a Judéia, que era o lugar em que João Batista estava atuando, e foi para a Galiléia. E quando o Senhor sai de um lugar, irmãos, quem perde não é o Senhor, quem perde é o lugar. Se muitas vezes nós levamos concorrência, queremos ficar concorrendo com os irmãos para fazer quem é melhor para fazer isso? Eu faço isso melhor. Irmãos, nós perdemos a presença do Senhor, porque o reino de Deus não é para nós ficarmos concorrendo uns com os outros, é para nós servirmos em unanimidade, em coordenação. Só que isso que tem dentro de nós, né? Esse elemento do pecado, elemento de Satanás, ele quer se orgulhar, ele quer que as pessoas vejam como a nossa obra é boa. E muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos distanciando da obra do Senhor para fazer a nossa própria obra.
A gente já falou sobre isso em semanas anteriores. O correto era, assim que João Batista batizou o Senhor, que ele encerrasse o seu ministério e passasse a seguir o Senhor. Mas infelizmente nós não vemos isso. Nós vemos o João Batista continuando uma obra paralela. Depois que João Batista era o precursor de Jesus, depois que Jesus chegou, não havia mais necessidade de um precursor, alguém para preparar o caminho. Agora, João Batista deveria ser um seguidor, alguém que seguia o Senhor. E isso é para nós, irmãos, é uma grande lição. Então, essa terça-feira está muito rica. Eu vou ler os primeiros parágrafos do Alimento Diário, página 60. Veja, ainda falando sobre Caim. E nós precisamos tomar cuidado, porque no nosso interior, muitas vezes, irmãos, essa obra de Caim, ela quer sair. Veja só, o Senhor nos deu uma nova visão para discernir o caminho de Caim. Pela lógica humana, ninguém entende a reação de Deus à oferta de Caim, e muitos se sentem injustiçados por ele. Para enxergar a real situação, precisamos ser levados à esfera celestial. Aparentemente, Caim não fez nada de errado, pois fez a terra produzir e deu o melhor de seu fruto ao Senhor, que não o aprovou. Caim tomou o caminho de usar a sua própria capacidade e entendimento para dar o melhor a Deus. E ao fazê-lo tão bem, o orgulho entrou em seu coração. Abel, ao contrário, seguiu a linha de Jesus. Como está escrito em Filipenses, o nosso Senhor se humilhou, se rebaixou e, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de um servo. Ele veio em figura humana, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, veja, por exemplo, algumas frases do Senhor Jesus no Evangelho de João, a respeito da sua obra, a respeito do seu serviço. Então, João capítulo 5, versículo 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Então, é coordenação. Quem inicia a obra é o Pai. O Filho, como a palavra, ele vem para fazer a obra. Então, nada pode se iniciar em nós. Eu vou tomar esse caminho porque esse caminho é melhor. Não, irmãos. Por isso que nós precisamos aprender o caminho do Senhor Jesus. O caminho do Senhor Jesus é o caminho da humildade. O caminho do Senhor Jesus é o caminho de se esvaziar. Muitas vezes nós temos sucesso na obra ou na vida, e achamos que aí esse sucesso nos enche. E na verdade nós estamos cheios de nós mesmos. Aí é o contrário do que João Batista disse. Ele disse no capítulo 3, versículo 30 do Evangelho de João: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas muitas vezes nós temos a experiência contrária. Nós nos enchemos de nós mesmos. Tenha certeza de uma coisa, querido irmão, querida irmã: sempre que você se encher de si mesmo, você vai se esvaziar de Cristo. Sempre que nós nos esvaziarmos de nós mesmos, do que nós achamos, da nossa capacidade, nos colocando aos pés do Senhor e nos enchendo do Senhor, é nesse momento em que o Senhor consegue nos usar. Então veja, eu li o versículo 19, o versículo 30 agora. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Esse testemunho do Senhor, eu li o versículo 30 do capítulo 5, é para nós, irmãos, ele é emblemático porque, olha o que o Senhor fala: na forma por que ouço, julgo, porque o Senhor estava em completa comunhão com o Pai. Então ele se esvaziava. E aí o que o Pai falava, o que o Pai mostrava, era o que o Senhor fazia. Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir o Senhor, não conseguimos seguir o caminho do Senhor, porque nós estamos cheios de nós mesmos. Nós não nos esvaziamos, nós queremos seguir o caminho que nós achamos que é o melhor, que nós sabemos como conduzir as coisas de Deus. Isso é arrogância, isso é soberba. Esse é o caminho de Caim, que achou que
levando uma oferta da terra que havia sido amaldiçoada, ele iria impressionar Deus. Enquanto Abel, irmãos, o que ele fez? Lembra ontem, quando eu falei, Abel, ele provavelmente ouviu o relato dos seus pais, do que aconteceu quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir daí, a partir de ter ouvido, é que Abel, então, ele tomou a direção da sua vida. Nós também precisamos aprender a ouvir, irmãos, a ler a palavra, a ouvir a palavra, porque a palavra nos dá a direção. Vou ler mais alguns versículos que o Senhor falou, agora o capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Capítulo 7, versículo 16, 18. Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Hoje o que nós vemos no cristianismo é muitos usando a Bíblia para falar da sua vontade, da sua visão, para falar, muitas vezes defendendo a sua própria obra. Esse não é o caminho do Senhor. Então, nesses versículos, eles nos deixam muito claros de como o Senhor servia, andava enquanto no seu ministério terreno. E outro ponto, irmãos, importante, eu achei muito rico aqui no Alimento Diário de hoje, veja como o Senhor cria o homem, né? Então, em Hebreus 2, 7, nós vemos que o Senhor criou o homem, e aí quando Jesus ele se torna um homem, ele está no mesmo princípio. Então, Hebreus 2,7 diz que Deus criou o homem por pouco menor do que os anjos. Vejam, Deus criou os anjos e criou Lúcifer com extrema capacidade, o sinete da perfeição. Mas o resultado de Lúcifer confiar na sua capacidade para fazer a obra de Deus foi ele ter se orgulhado e a queda. Sempre que nós confiamos na nossa capacidade, irmãos, para fazer a obra, para fazer qualquer coisa para Deus, Deus não aceita. O resultado, muitas vezes, acaba sendo orgulho, ou pior, no caso de Caim, quando ele viu que a oferta de Abel havia sido aceita, ao invés dele perceber o porquê Deus aceitou a oferta de Abel e recusou a oferta dele, ele ficou com raiva de Abel. Esse princípio de Hebreus, de Deus ter feito o homem menor do que os anjos, é para mostrar para o homem que Deus não queria a capacidade dele. E aí vem a segunda parte, que é, apesar de ter feito o homem por pouco menor do que os anjos, Deus deu algo ao homem que não deu para anjo nenhum, para criatura nenhuma. Deus deu o Espírito, seu próprio sopro, ele soprou para dentro do homem. Esse sopro que se tornou nosso espírito, ele é capaz de receber o próprio Deus para dentro de si. Nenhuma criatura pode receber Deus para dentro de si. Mas nós vemos no Antigo Testamento, lógico, Deus usando até uma mula, um jumento para falar. Mas uma coisa, irmãos, é Deus usar exteriormente, outra coisa é Deus entrar. Isso só no homem. Porque o homem tem o Espírito que veio do sopro de Deus. E isso já mostra para nós o princípio. Quer dizer, você foi feito pouco menor do que os anjos e você recebeu o Espírito para receber Deus para dentro de você. Quer dizer, já fica claro, não é? Não é para você usar o seu potencial, a sua capacidade. É para você aprender a depender de Deus. E aí entra o título dessa terça-feira: o nosso combustível é Deus. Naquela cena que nós vemos em Êxodo 3, Moisés, já com aproximadamente 80 anos, lembre, Moisés com aproximadamente 40 anos, recebendo toda a educação do Egito, em determinado momento, ele achou que chegou a hora. Agora chegou a hora, eu vou ser usado por Deus e eu vou libertar o povo de Israel. Mas quando ele usou a sua capacidade, irmãos, o que aconteceu? Ele matou um homem e ele
vendo que o povo, alguns dos seus irmãos descobriram o que ele havia feito e, por conseguinte, Faraó também descobriu, o resultado foi que ele fugiu. Veja, irmãos, ele estava cheio de si, achando: agora é a hora, eu já estou com 40 anos, olha, agora é a hora de Deus me usar. Olha o quanto que eu aprendi. Mas olha o que Deus fez. Deus permitiu que, com perdão da palavra, do termo usado, Moisés quebrasse a cara. Toda vez, irmãos, e Deus permite, toda vez que nós queremos fazer as coisas com a nossa capacidade, Deus permite que a gente quebre a cara. O resultado, irmãos, é sempre morte. E aí Moisés fugiu com 80 anos, ele estava já idoso. Como nós vemos no relato em Êxodo 3, Moisés já não confiava mais em si mesmo. Ele fala para o Senhor, fala: Senhor, eu sou pesado de boca. Então ele estava ali apacentando e de repente ele viu algo que não é comum. Capítulo 3, versículo 2 de Êxodo, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, olha agora, e eis que a sarça, irmãos, aqui é como um arbusto, sabe? Então ele olhou e a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. O que quer dizer isso? Se você coloca fogo num papel, pega um pedaço de folha, de caderno, coloca fogo para você ver. Rapidamente o fogo ele vai crescendo e ele consome todo o papel. Agora imagina a cena em que você coloca fogo no papel, o fogo vai aumentando e ele vai durando, mas o papel não é consumido. Ele fica ali no papel, mas o papel não tá pegando fogo, não está sendo consumido. Era a visão que Moisés viu. A hora que ele viu aquela sarça ardendo em chamas, mas a sarça não se consumia, quer dizer, ela não desaparecia, ela não virava cinza. Ele, no versículo 3, ele disse: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Irmãos, isso é um testemunho do que Deus quer fazer conosco. Deus, quando nós servimos a Deus, pela vida de Deus, pela palavra, pela direção da palavra, pelo Espírito, nós não somos, o Senhor queima e nós não somos consumidos. É como aquele trecho de Mateus 11 em que o Senhor fala: joga sobre mim o seu jugo e pega o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Então, irmãos, nós servimos ao Senhor, as pessoas olham e elas veem o nosso testemunho, e é mais ou menos como Moisés, elas veem a sarça queimando sem se consumir. Quer dizer, elas veem uma manifestação sobrenatural na nossa vida, que vem da ação de Deus. E quando você serve no Espírito, quando você serve segundo a direção da palavra, você não se cansa, você não se fadiga, pelo contrário, você percebe que você realmente é só a sarça. E Moisés, ele não ficou maravilhado de ver a sarça. A sarça tinha em todo lugar. O diferencial era o fogo. E também não era só o fogo, era o fogo queimando e não consumindo a sarça. É o que Deus faz com a gente. Esse é o testemunho que chama a atenção das pessoas. Não é quando a pessoa olha e fala assim: mas esse aí tem muita inteligência, sabe isso, sabe aquilo. É lógico que ele vai ter sucesso naquilo que ele está fazendo. Não. É quando a pessoa olha e fala: não, esse aí não tem capacidade de fazer uma coisa dessa. É Deus fazendo. Isso é Deus se movimentando. Porque aí, irmãos, a glória é de Deus. Lá em João 15, o Senhor falou. Ele disse no versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. É o exemplo da sarça queimando e não se consumindo. Se nós damos frutos de nós mesmos, da nossa inteligência, da nossa capacidade, esse fruto logo se perde. Isso se houver frutos. Mas quando nós estamos ligados à videira, irmãos, nós somos como essa sarça que está queimando o fogo do Espírito e não está se consumindo. E está dando fruto. E esse fruto é para a glória de Deus. Então você vê nesses versículos que eu li de João 5, 6, 7, que o Senhor Jesus ele sempre trabalhou para a glória de Deus.
Eu vou ler João 7,18 de novo. Ele diz: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Ou seja, é a sarça, só a sarça. Não vai ter glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Aí é a sarça com fogo não se consumindo. Então, querido irmão, querida irmã, esses são princípios importantes. São princípios que agradam o coração de Deus. Você vê isso em Abel, você vê isso em Caim, não é? Que são princípios opostos. E é por isso que o trecho de Gênesis 4 diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Você percebe? Primeiro vem a pessoa, depois a oferta, a obra. Se a nossa pessoa é errada, irmãos, a nossa obra vai estar errada, não vai agradar a Deus. Então, primeiro, nós precisamos abrir o nosso coração ao Senhor, permitir que o Senhor queime em nós aquilo que Ele não quer usar, aquilo que não é dele, para que só reste aquela sarça que queima e não se consome, em que as pessoas olham e, como Moisés, elas falam: eu vou lá para ver essa maravilha. Lembra da mulher samaritana? Quando ela vai até a cidade, ela fala: vem e vê. Então, quando nós somos como essa sarça, o resultado, irmãos, é que as pessoas vão para ver essa maravilha, que é Deus usando o homem na sua obra. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações na página, no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.